Em meio aos vales e montanhas da região serrana do Rio de Janeiro, está Pedro do Rio, um pequeno distrito da cidade de Petrópolis. O município de Petrópolis possui 5 distritos e o 4º distrito é o distrito de Pedro do Rio, penúltimo distrito, onde está localizado o Colégio Estadual Embaixador José Bonifácio, um distrito com aproximadamente 15 mil pessoas. Estamos a aproximadamente 40 quilômetros do centro de Petrópolis. Pedro do Rio é um bairro, né, um distrito que tem uma comunidade muito típica, né? São famílias que são famílias antigas aqui. Eu estudava na parte rural de Petrópolis, só que já era outro município, Paraíba do Sul. Só que por minha mãe morar muito longe dessa escola que eu estou, no Embaixador, eu tive que mudar para cá e minha avó e minha tia também vieram para poder me proporcionar a oportunidade de estar dando continuidade aos meus estudos. Já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível só tem tanta opinião. Isso loucos sabem. Eu sou diretora aqui do Colégio Estadual Embaixador José Bonifácio desde agosto de 2006. Nós somos uma escola exclusiva de ensino médio, a única aqui da região do 4º distrito de ensino médio pública. A Escola Estadual Embaixador José Bonifácio atende a cerca de 500 alunos em turmas de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. O colégio atende não só os moradores de Pedro do Rio, como de diversos outros distritos e localidades da região. A maior parte dos alunos vive nas áreas rurais que circundam um pequeno centro urbano de Pedro do Rio. O colégio é ótimo, eu acho que os professores aqui se empenham ao máximo para passar o máximo possível de conteúdo para a gente e está sempre oferecendo coisas novas para os alunos aqui na escola. Eu acho que isso é o mais interessante desse colégio. Todos os nossos professores são professores assim, especialistas no que fazem. Nós temos professores que são mestres, temos professores doutores. E isso eu acho que agrega muito valor à escola. Um dos professores mais destacados na Escola Embaixador José Bonifácio é o professor Guilherme Hartung, que dá aulas de matemática para as 3 séries do ensino médio. Eu sou nascido em Volta Redonda. Meu ensino médio foi técnico, né, em processamento de dados. Fiz a minha universidade de matemática, também em Volta Redonda. E a minha pós-graduação foi em Vassouras, que é uma cidade próxima, em matemática computacional. O professor Guilherme, ele tem algumas habilidades que são assim, características dele. Ele tem essa facilidade na parte de informática. Eu comecei, na verdade, em Araras, num colégio estadual bem pequeno. E para completar a carga horária, eu tinha que procurar outras escolas. E eu fiquei sabendo que tinha uma carência em Pedro do Rio. Quando eu fui para Pedro do Rio, eu migrei as 2 matrículas. Então eu tinha lá uma matrícula, como é atualmente, como professor de matemática, e a 2ª matrícula como orientador tecnológico. O cargo de orientador tecnológico foi uma função criada pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro em 2008, na qual um professor da rede que tivesse conhecimentos na área de informática e tecnologia teria 12 horas semanais para dedicar-se a dar suporte e desenvolver projetos ligados à tecnologia multimídia dentro da escola, com professores e alunos. Então eu posso trabalhar com projetos educacionais, eu posso fazer um treinamento com os professores para saber como é que usa um equipamento,
que tipo de recurso ele pode utilizar, o professor pode utilizar em sala de aula ou na sala de informática. Então, a nossa função é essa, a missão do orientador tecnológico é trazer a tecnologia para dentro da escola de forma pedagógica. Que o aluno ele começa a ter contato com essa tecnologia e, a partir daí, demonstra um interesse e até temos algumas opções que envolvem exatamente o fato de ter acesso a isso. É fundamental, nós temos muita deficiência e o projeto vem beneficiar, vem suprir um pouco essa nossa carência. Então, a tecnologia para mim é uma ferramenta. Muitas vezes eu não uso a tecnologia, eu acho que ali naquela aula não cabe. Muitas vezes eu utilizo a tecnologia que vai facilitar a minha vida, vou chegar onde eu quero de uma forma mais rápida, que fixe mais, que os alunos se divirtam também. A gente consegue, em vários momentos, unir essa questão da atração da tecnologia com o conteúdo curricular. Ela vai desenhar uma parábola que o vértice está na origem. Giro 180, positivo 180. Ele gosta muito de trabalhar com tecnologia na sala, igual ele fez hoje. E isso eu acho que ajuda muito. Toda tecnologia você tem várias outras opções, além de simples caneta e quadro. Acho que estimula mais as pessoas, que não prestam muita atenção na aula. Igual na cidade não tá mais afim de chegar em casa e fazer conta, dever de casa, quer ir direto pro computador. Aí o Guilherme faz o dever de casa sendo no computador. Aí a gente fica com mais vontade de fazer. Mas logo no primeiro ano eu já consegui fazer um projeto um pouco menor, que é quando eu ensinei um pouco de animação, coisas que os alunos se interessam, mas foi basicamente uma oficina, né? Mas aí no ano seguinte eu já comecei a pensar na questão dos jogos, que é de grande atração. O aluno, quando ele joga, ele tem uma concentração muito boa, ele tem persistência, ele morre várias vezes naquela fase, retoma. Então, se você pensar bem, é tudo que a gente quer para o aluno em sala de aula, né? Uma pessoa concentrada, perseverante, que quer desafios cada vez mais complexos. E é isso que o jogo oferece. No espaço, né? E tem que atingir. No primeiro ano do projeto, eu tinha que fazer uma pesquisa para saber o quão interessante é o jogo para o aluno, para eu entender como é que isso funciona, né? Qual é o potencial pedagógico do jogo na escola. Então, eu fiz uma pesquisa com os alunos, tirei alguns índices que foram válidos para o planejamento do projeto. Comecei a pensar também outras estratégias, pensei em jogos educativos, mas ou são pagos ou não são tão adequados. Pensei em usar jogos comerciais, jogos que têm um tema por trás, a Segunda Guerra Mundial. Então, só que são jogos difíceis você fazer uma correlação com vários conteúdos, né? Então, a melhor proposta que eu pensei foi colocar os alunos para criar os seus próprios jogos, né? Eu acho que esse foi o diferencial do projeto. O projeto ele começou com uma estrutura um pouco complicada, porque a gente tinha computadores da sala de informática, do laboratório, e eles eram computadores que compartilhavam processador e memória. Então você tinha uma máquina e 5 terminais burros, que a gente fala, que são terminais que demandam serviço para uma máquina. Então a gente não podia fazer algo muito detalhado, elaborado, muito gráfico. Então a gente teve que trabalhar com essa limitação de tecnologia. Mas a gente conseguiu produzir muita coisa interessante. Eu comecei primeiro com uma palestra para a escola inteira. Eu falei basicamente o que é uma profissão do game designer, como que está esse mercado, o que tem a ver a produção de jogos com as ciências. Fiz a palestra, convidei quem quisesse participar do projeto, expliquei que seria no contraturno, isso quer dizer que o aluno da manhã teria que vir à tarde fazer o projeto e vice-versa. Infelizmente a gente não tem apoio financeiro externo para poder pagar a passagem, uma bolsa, então realmente teria que ser
totalmente interesse deles. Não ia valer nota em matemática, eles vieram realmente porque eles se interessaram para aprender aquela proposta que eu coloquei na palestra. Só poderiam faltar 3 vezes. Eu acho que isso era o mais interessante da parte dele, ser rigoroso nessa parte da falta, porque se deixassem, eu acredito que a gente ia acabar faltando muito e ia atrapalhar muito no andamento do curso. Então, os alunos que têm interesse se inscrevem. Às vezes, o Guilherme tem que selecionar os alunos, porque é uma quantidade maior de inscrição do que de disponibilidade de espaço físico e de máquina para eles trabalharem. Um foco do projeto foi esse. A gente queria fazer uma linha de montagem mesmo, né? E também setorizar as tarefas, usar cronogramas, usar lá o tempo limite para entregar o produto. Então a gente imitou uma empresinha de produção multimídia. São 4 partes. É a parte da sonoplastia, da programação, do design, que é o desenho, que a gente mesmo que desenhou, e tem a parte também do estudo, do que você vai colocar naquele jogo. Cada um ficou responsável por uma coisa. Igual, o exemplo, o Gabriel ficou responsável pela programação. Eu gosto de desenhar, entendi um pouco de programação, então ficava assim, variando. Ajudava na parte de desenho, ajudava na parte de programação, e isso dependia muito de quantas pessoas tinham fazendo cada coisa. Envolve bastante matemática assim, na parte de programação, porque a gente só usa número. Por ser plano cartesiano, muito número realmente. A gente só tem aquela base, x e y, e o resto é todo número para tu colocar a imagem no lugar certo, fazer a imagem se mover para tal lugar, só usa número, realmente. Só para relembrar, as aulas anteriores a gente trabalhou o plano cartesiano presente aqui no software, né, para criar os jogos. Lembrando então aqui é o ponto central, é a origem do plano cartesiano, lembra? Ponto 0, 0. E aí você tem aqui abscissas negativas, né, que vai até menos 240, abscissas positivas, mais 240, 180 para cima, 180 negativo para baixo. Então, a aula passada a gente trabalhou o nosso joguinho de naves, né, onde a questão da posição foi muito importante, né? Você tinha que movimentar as naves inimigas, você tinha a nave herói, né, a nave que o jogador controla, o tiro alternava aqui as ordenadas, né? E aí você tinha que testar o momento da colisão entre o tiro e a nave inimiga, que aí o que acontece quando você tem a colisão? Você tem abscissas de ordenadas iguais, tanto do tiro quanto da nave inimiga. Mais ou menos assim. A partir do momento que você está trabalhando com programação, com lógica de programação, estrutura de repetição de decisão, se isso, então aquilo, variáveis, isso é um campo bastante complexo e trabalha diretamente com raciocínio matemático. O meu intuito é de ajudar eles de alguma forma, que eles consigam levar as disciplinas da escola de uma forma, uma visão maior daquilo ali. Eu acho que na prática você percebe uma animação, um comprometimento maior do aluno com a escola. Aqui no colégio nós já trabalhamos há 10 anos juntos e o Guilherme veio sempre com essa parte de informática, trazendo novidades para o colégio, e até que surgiu a chance dele criar a parte da fractal né, dele, e chamou para quem quisesse participar, sempre foi aberto a todos os professores, e os alunos ficaram empolgadíssimos com a história de poder mexer nessa parte de multimídia, da parte digital. E o Guilherme gosta muito de biologia, começou a fazer um trabalho na área da biologia e me convidou para o trabalho. E como o tempo todo a gente pede aula expositiva dos alunos, eles se interessaram de unir o trabalho do Guilherme com as aulas, né? com a exposição das aulas. Com certeza tem um resultado muito bom, porque eles conseguem visualizar o que a gente está explicando. No início, a gente não tinha demanda nenhuma, né? Ninguém conhecia o projeto, ninguém conhecia o grupo. Então, os próprios alunos, a gente fazia um brainstorm, cada um dava uma ideia, a gente começava a rascunhar, e alguns de matemática, claro que eu fui o game designer, vamos dizer assim,
Mas à medida que o projeto foi crescendo, foi tendo visibilidade, a gente começou a ter interesse de professores que trabalham também com tecnologia, de aproveitar esses jogos, já que estão prontos, são gratuitos, né? E muitas vezes de pedir uma modificação, pedir até um game novo mesmo. Teve jogo de biologia, teve jogo de reciclagem, teve vários tipos de jogos. A gente tem um jogo de espanhol que você tem que clicar. Aí isso ajudou, porque a gente acabou aprendendo, fazendo também. Você tem um jogo do cenário de uma cozinha. Aí aparece lá a geladeira. Aí o jogo vai falar em geladeira em espanhol e você tem que ir lá clicar e descobrir qual é o objeto, que no caso é a geladeira. Aí se você clicar na geladeira, você ganha pontos. Se você clicar no fogão, você perde pontos. Já são dezenas de jogos no catálogo da Fractal Multimídia. Os temas são variados, mas sempre com um pano de fundo educativo e de fácil jogabilidade. Boa parte deles está disponível no blog oficial do projeto. A gente coloca os nossos jogos disponíveis gratuitamente na internet, né? Qualquer professor pode baixar e utilizar os jogos. E o nome Fractal surgiu porque no momento que a gente estava pensando no projeto, eu estava ensinando um pouco sobre fractais para os alunos. E o fractal ele tem muita questão da autossimilaridade, quer dizer, você tem uma replicação da mesma coisa acontecendo sobre ela mesma infinitas vezes. Então a ideia do projeto era que ele se eternizasse, né? Então eu acho que esse foi... A gente fez uma votação entre o grupo e essa foi o Fractal Multimídia foi o que ganhou. O início do projeto eu não tinha nenhuma referência, eu só sabia que games era interessante trabalhar na educação. Eu só sabia que jogos é uma coisa que o jovem está sempre muito ligado. Conheci muito projeto, mas não que o aluno desenvolvesse jogos. Conheci alguns projetos que trabalham com jogos, né? O jogo vem pronto, os alunos utilizam e aprendem alguma coisa com aquele jogo pronto. Mas essa questão de colocar o aluno como autor do processo, criando jogos, isso começou sem nenhuma referência. Foi mesmo uma evolução de ideias entre eu, alunos, colegas professores. De fato, todo esse trabalho, toda atividade diferente daquela atividade normal de sala de aula, ela consegue provocar mais o aluno do que a aula formal. Então, esse aluno que participa do projeto, ele passa a ter alguns hábitos que somam bastante no desenvolvimento dele como acadêmico. Quer dizer, vem dar a ele responsabilidade, o trabalho do trabalho coletivo, não é? O hábito até de estudo. E realmente isso aí é extremamente positivo, é uma coisa acolhedora para o nosso trabalho dentro de sala de aula. O projeto Fractal Multimídia, que iniciou suas atividades escondido no pequeno e pouco conhecido distrito de Pedro do Rio, logo ganhou plateias muito mais amplas. Foram mais de uma dezena de prêmios e menções honrosas em pouco mais de 3 anos. Prêmios concedidos por institutos multinacionais de gigantes do ramo da informática. Espanha, Estados Unidos, Argentina, além do Brasil, foram alguns dos destinos percorridos pelo professor Guilherme e pelo projeto em premiações e grandes eventos educacionais. Com os resultados do projeto, a gente escreveu o projeto em vários prêmios, a gente conseguiu equipar o projeto. Então a gente recebeu laptops, a gente recebeu uma lousa digital, uma multifuncional. A gente usa multifuncional, às vezes o aluno faz um desenho no papel, tem dificuldade de fazer isso no computador. Então a gente escaneia e passa digitalmente, começa a trabalhar dentro do jogo já com uma figura digitalizada. Então a gente usa todos os equipamentos e claro que o projeto ficou muito mais rico, né? O projeto do Guilherme vem agregando à escola muitos benefícios. Não só materiais, mas também nós sabemos que muitos alunos procuram a matrícula aqui também pelo projeto, porque tem um projeto que tem
uma credibilidade e que já é conhecido. Na verdade, eu já vim aqui para a escola por causa desse projeto. Eu fiquei sabendo, através da minha mãe, que trabalha aqui na escola, ela me falou sobre esse projeto, que ele ensinava coisas a ver com informática e tal, que era um professor de matemática. Ele vai dar um salto. E aí o que eu quero que vocês projetem, planejem em grupos, em equipes, é como que vai ser o desenho dessa parada. Os professores, eles ficaram muito satisfeitos e ficam muito satisfeitos em ver os resultados. E aí até um somatório, porque aí o professor que inicialmente tinha uma certa prevenção em relação a uma novidade como esse trabalho, ele começa a ter mais interesse em participar, em colaborar com o projeto em si, com o projeto do professor Guilherme em si. Esse projeto, quando eu desenvolvi, eu pensei bem nessa replicabilidade, né? Eu imaginei, se o projeto der certo, é interessante que outras escolas utilizem, porque eu acredito muito nesse casamento de games com educação. Então, são softwares simples, tá? É fácil de replicar, só que exige uma dedicação grande do orientador do projeto. Em extra classe, ele é perfeito e fácil de fazer. Agora, em sala de aula, eu tenho alguns professores pensando junto comigo como é que isso pode ser feito. Não é tão simples quanto o extra classe, que você tem todo um tempo disponível. A partir desse valor que está, na verdade, essa negativa, menos 3. O que eu acho que valeu a pena assim, para mim foi melhorar a minha capacidade de matemática, foi me fazer entender melhor sobre a programação de um jogo. Eu acho que uma coisa mais importante ainda é ter um objetivo depois, independente da faculdade ou não, da profissão, porque eles conseguiram ter oportunidade de ver coisas diferentes para ver o que eles querem fazer, né? O que é que tem mais identificação ali. Eu pretendo seguir carreira, não sei se exatamente com jogo, mas com programação, e eu gosto muito de jogo. E eu quis fazer esse projeto e se aprofundar, porque eu sou viciado em videogame. Eu gosto muito, aí quis aprender a programar. Esse é o terceiro ano do projeto. E o terceiro ano do projeto a gente planejou alguma coisa um pouco diferente, porque os alunos já têm uma noção de programação, já têm todo um conhecimento sobre o processo de criação de um jogo profissional. Então a gente, até por cobrança dos alunos, a gente está começando a fazer uma coisa mais elaborada. E aí eles já vão sair com uma capacitação mesmo, quer dizer, ele vai saber produzir um jogo para console de videogame, ele vai poder testar isso no console de videogame, se funcionou, e também para PC. E é uma proposta um pouco audaciosa, mas como eles já têm essa vivência dentro do projeto, eu acredito que a gente vai conseguir caminhar bem e aí sim a gente vai estar fazendo uma coisa mais profissional mesmo, jogos com cara mesmo de jogo comercial. Um projeto desse tipo mexe com a autoestima de toda a comunidade escolar, com os alunos, com os funcionários, desde a merendeira até a direção, com a comunidade de Pedro do Rio. Isso, eu acho que esse tipo de projeto deveria ser mais apoiado, porque isso faz crescer muito os colégios. A gente sente que eles falam com orgulho de terem sido alunos do embaixador José Bonifácio.